questão, né? Sobre a recomendação. Pô, tudo isso é uma repetição. Foi o professor Décio falou no nosso primeiro encontro, foi exatamente isso. É uma retórica para dizer, ó, a gente está tomando uma medida, só que, na verdade, essas medidas elas já estão em outros textos, né? Não tem Sim. lógica, não tem o porquê disso. Então, e o pessoal assim surgindo contra isso é pior. Não sei o que é pior, na verdade. Eu tava rodando o Instagram esses dias atrás e vi um político fazendo uma live. Aí cliquei por curiosidade. Ele estava dizendo justamente o seguinte, que é uma insensatez essa medida que o CNJ tomou, porque não faz nenhum sentido soltar esses sujeitos, porque são todos bandidos perigosos, se fossem pessoas de bem estavam soltas, e Sim, que certamente nenhuma pessoa ficaria contaminada de Covid se ficasse lá dentro. Aí a pessoa que estava conversando com ele interpelou ele na hora e falou: olha, mas já tem um número elevado de contaminações no Rio de Janeiro e em Brasília. Ele, não, mas isso é passageiro e, né, não vai dar em nada. E aí saiu a reportagem no meio da live do cara, tinha morrido um preso, tinha um agente na UTI. E aí ele, mas isso é um caso só, é um caso isolado. Então são as desculpas, né, as justificativas do injustificável. não, e ainda tratando, pô, que seja né? Um número, mas não uma Sim, morte, pô. Não é um número, um cara contaminado que se curou, é uma pessoa que já morreu. Eu sim, tô, eu sim. tô com um caso de um cliente que eu venho acompanhando também há um tempo, crime de roubo, né? Então, os juízes estão segurando mesmo. Só que ele está preso numa unidade que não tem um centro de saúde. E a recomendação fala dos crimes com violência ou grave ameaça, mas fala que a unidade tem que ter um local para atender o cara no caso de urgência, né? E aí eu É o pedi mínimo, né? revogação, o juiz negou. Daí eu fiz uma reconsideração, porque eu achei que iria dar, juntei documentação novamente, ele oficiou a unidade, para ver se a unidade tinha como prestar atendimento, não tinha. Daí eu falei assim, bom, então agora ele vai conceder, né? O que ele fez? Negou. Aí agora tem que subir de HC, vai fazer o quê? Não tem outra solução. Porque quando eu conversei com ele, ele pediu informações, eu falei, pronto, tá vindo a informação de que não tem como atender, né? Mas não, Sim. negou de novo. Então é difícil. Você trabalhar com esse tipo de perspectiva é muito complicado, é muito difícil. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que já disse isso em sala. Se eu fosse juiz, eu estaria numa situação muito difícil hoje, cara. Eu soltaria todo mundo, eu não ia querer de jeito nenhum, né, dormir com minha consciência complexada em razão de uma situação dessa. Imagina se eu não solto o cara e o cara vem a óbito. Putz, tá Sim, louco. meu. Não, e ó, se Não você dá, né? solta o cara comete um outro crime, pô, que o sistema dê conta disso, né? Agora, se o cara pega uma doença lá e não. Aí não tem o que fazer, é você. Não tem pra onde correr, né? É muito E tem um foda. detalhe interessante, né? A Defensoria Pública aqui no Paraná fez um levantamento estatístico de que as solturas não implicaram em aumento absoluto proporcional de crimes, né? Então Sim, isso é fundamental. sim, sim. É um grande argumento dos caras. E ainda o político que você falou que tudo bandido perigoso, a própria recomendação limitou crimes com violência ou grave ameaça, então não tem nem lógico, o cara nem leu para estar falando um Não, absurdo não. desse. Né? E ainda falou o seguinte: eu quero revogar essa resolução para não ter progressão de regime. Não, Mas perfeito. está na lei de execuções penais isso, não depende da recomendação. Não, mas eu acho que isso é um absurdo, isso não faz sentido, o cara tem que ficar preso o máximo que ele puder lá dentro. Então, mas ele fica o máximo que a lei permite, né? Então, o que vai Não, se não, fazer, né? não tem jeito. Não, não tem como. É o discurso, né? Populista que o cara quer angariar aí o maior número de pessoas que também não leem, não estudam, não falam nada sobre aquilo e quer formar uma opinião. É duro. Eu venho dizendo assim, Diego, há quanto tempo nós estamos lendo que nós estamos vivendo tempos sombrios? Porra, eu acho que desde que eu entrei na faculdade eu ouço essa frase. E essa frase deve ser Ah, dita há muito mais tempo. E a gente não sim, consegue tirar essa sombra. Né? não. É Esse é foda. o mais complexo. A sociedade é muito, ela vive uma confusão muito grande, né? Quando se fala em inversão de valores, as pessoas não percebem o que está por trás disso, mas subjacente a essa ideia de inversão de valores é uma inversão da ideia democrática que é tenebrosa. Sim, E as pessoas estabelecem a legalidade, a interpretação literal da norma,
a ideia de segurança jurídica e democracia como uma coisa ofensiva a elas. É muito estranho isso. Sim, não Vai dá. explicar isso para alguém de fora do Brasil. Você não consegue, cara. Não dá para admitir. Os caras não entendem a nossa dinâmica, né? Não. Bom, mas vamos lá, Diego. Já estamos aí com 14 alunos, né? Uma sexta-feira, um quórum considerável, né? Sexta-feira à noite, pessoal sempre acompanhando. Até eu esqueci de mencionar antes, a gente deixa a aula gravada para disponibilizar para os alunos da pós, tá? No nosso Instagram do IDCC. A gente já conversou bastante, mas de antemão agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, né? Dispor um pouco do seu tempo para a gente debater sobre esse tema que me é tão caro. Eu faço parte agora da Anacrim aqui no Paraná, a gente tem uma comissão do júri lá, e a gente faz alguns eventos. Eu não participo ativamente, né, da comissão em específico, eu sou da comissão de eventos, mas é algo que a gente discute bastante, o pessoal discute bastante lá, então é sempre bom tratar sobre esse tema. E você, como tem o seu livro sobre prisão preventiva, né, depois o Merchan também está liberado, apesar que eu acho que a maioria aqui já tem, né? Eu já tenho seu livro, pelo menos, acredito que o Lamerato também tem, mas também fique à vontade para falar sobre os seus livros, suas produções. Mas agradecer já de antemão, para quem, por um infortúnio, não conhece o professor Diego é doutor. A gente fez especialização juntos, né, Diego? 2010, Foi mesmo. 2011, faz um tempinho já, né, que a gente está nessa linha aí. Doutor pela FADISP, vai nos abrilhantar aí com um tema que eu acho que é muito caro a vocês também, sobre prisão pós-júri. A dinâmica aqui funciona mais ou menos assim, Diego. Você expõe o tema, aí o tempo que você entender necessário, e depois a gente abre para perguntas, mas se tiver também qualquer interferência aí no meio, a gente vai trocando uma ideia, vai batendo um papo, mas aí você fica à vontade para falar, para questionar os alunos também, a gente está aí à disposição. Beleza? Fique à vontade. Beleza. Deixa eu abrir aqui no artigo em questão. O artigo Bom, também gente, já foi encaminhado para eles já leram, acredito, né? Apesar que é tudo aluno, né, Diego? Você sabe como é que é, né? eu lembro como é que era isso, cara. O cara dá uma lida agora antes de começar, né? É. Mas é o seguinte, pessoal, é um prazerzão falar com vocês todos aí. Alguns eu já conheço bem, né? O Lamerato, que é nosso professor, o Vinícius, o Morelli, o Rômulo, né? Eu fico muito feliz, Julian, de ter esse contato com vocês numa época tão complicada e atípica da vida de todos nós, né? Não é comum as pessoas resolverem, numa época como essa, se dedicar ao estudo e aos temas do processo penal. Mas eu antecipo uma coisa para vocês, até como uma forma de apaziguar as almas de todos. Sempre que há uma crise social, uma convulsão social como nós estamos vivendo, o direito e o processo penal acabam tendo um papel absolutamente relevante durante e especialmente depois dessas crises. Não é à toa que as ciências penais elas são consideradas por doutrinadores de lugares diferentes, de tempos diferentes, alguns de 1500, outros de 1200, outros de 1900, outros atuais, como um termômetro do nível de não posso dizer somente de democracia, mas o nível de pacificação social na vida das pessoas. Então, a forma como o nosso direito, o nosso processo penal vão caminhar nos próximos anos, eles vão ser um reflexo do que a gente está vivendo. E, através dele, é possível realizar alguns tipos de mudanças e alguns tipos de controles entre nós, né, meros cidadãos comuns, e também na nossa relação com o Estado. Não preciso dizer para vocês que o direito e o processo penal, eles são os instrumentos mais contundentes da vivência entre homem e Estado, para alguns, da vivência belicosa entre homem e Estado. E por isso, as teorias que confluem nos últimos 200, 250 anos dizem que o direito e o processo penal tem que ser o mais controlados possível. Não há possibilidade de você deixar desregrado o direito e o processo penal. É por isso que teorias como o garantismo penal, como o funcionalismo, como o finalismo, como a teoria dos elementos,
elas vêm ganhando cada vez mais corpo e sendo estudadas cada vez com maior propriedade, justamente para tentar estabelecer um regramento forte, robusto, para que o direito do processo penal não seja usado de forma leviana. Não preciso dizer para vocês a realidade, né? É chover no molhado, mas posso dizer, sem dúvida nenhuma, que nós, no Brasil, assim como outros países, vivemos um direito a um processo penal que não é aquilo que a teoria gostaria, e nem aquilo que alguns membros do judiciário gostariam do Ministério Público, mas é um direito a um processo penal que tem uma premissa de relativismo muito severa, muito atípica, que não é inteligível para todo mundo. E nós chegamos a esse ponto, gente, de um direito a um processo penal de insegurança, né? Alguns chamam isso de direito a processo penal de emergência, mas esse direito a processo penal de problema, de insegurança, nós chegamos a isso com uma construção que foi gradativa, como o professor Rômulo comenta, antes da gente começar a falar, desde a época da faculdade, né? O Lamerato ou Rodolfo ouvem isso também, desde esse tempo de idos de 2005, 2006, por aí, nós já ouvimos que vivemos dias sombrios. E isso justamente porque é identificado pela doutrina, mesmo aquela mais tradicional que o Brasil tem no direito penal e processual penal, uma série de problemas que o sistema cria e que acabam se refletindo no dia a dia de cada um. E isso tem, né, um reflexo também no sistema penitenciário, é inegável, que acaba se refletindo depois de forma indireta e de forma direta, muitas vezes, na forma como a gente vive. Vamos só retomar o ponto que o professor Décio já comentou, que é sobre essa resolução 62 do CNJ, para verificar como é que isso acontece na prática. Se você não solta uma pessoa que pode ser solta, porque é presumidamente inocente, está numa prisão há mais tempo do que deveria, e essa pessoa adoece, em razão da pandemia do Covid, você pode soltá-la por uma questão constitucional, ou pode soltá-la por uma questão legal, ou pode soltá-la por uma questão moral, ou uma questão religiosa, mas se você mantiver essa pessoa presa, ela vai fatalmente precisar de estrutura hospitalar, medicamento, equipamento. Isso pode gerar um problema de excesso de carga, de sobrecarga no sistema de saúde, que vai repercutir em alguém que vai acabar morrendo. Então, esse tipo de coisa na pandemia é mais óbvia, mas no cotidiano forense isso acontece de forma bem tranquila, é muito perceptível. Não há grande dificuldade em notar que quando o sistema se sobrecarrega, isso repercute em todos nós, inclusive com a possibilidade da pessoa voltar a cometer novos delitos, porque em razão da superlotação carcerária, ela voltou para a sociedade da forma indevida. Mas eu só faço essa primeira construção para dizer que o direito do processo penal eles influenciam a nossa vida diretamente. E essa influência, que é bastante severa, bastante sentida, ela é muito importante de ser percebida. Não é uma influência que fica limitada a cercas ideológicas de nós e eles, e bem contra o mal. Ela não tem limite geográfico, então ela nos afeta a todos. E como é que nós chegamos a esse problema de superpopulação carcerária e esses outros problemas todos? Nós chegamos a isso justamente porque houve, e essa é a resposta que a doutrina nos fornece, um afastamento gradual dos anos 80 para cá entre a doutrina e a prática. E esse afastamento ele foi gerado especialmente pela quebra da legalidade. Vejam só vocês que interessante. Todo mundo aqui já deve ter ouvido aquela história. Não dá para antever, não dá para saber o que vai estar na fralda de um bebê e na cabeça de um juiz. Ouviram isso já ou não? Vixe, Todo Maria. mundo, né? Várias vezes. Isso aí. Antes de estar na faculdade, quando eu morava em Icaraíma, eu já ouvia falar. Não entendia por quê, mas o pessoal falava. Se você parar e pensar sobre esse assunto, durante 3 segundos é suficiente. Isso é bom? Isso não é bom, isso é terrível, né? Isso é uma insegurança do ponto de vista jurídico e com repercussão, claro, social tremenda. E aí vem o problema, como é que nós chegamos a isso? Nós chegamos a isso porque nós caminhamos durante um longo tempo para criar a lei como limite. E, em certa altura, a lei se estabeleceu efetivamente como limite. Nós temos aí a época do Iluminismo e o momento da Contra-Revolução Francesa especialmente para isso. Depois nós tivemos a crise da legalidade como norma de reconhecimento do sistema jurídico,
quando nós tivemos, né, o opúsculo da sociedade, que foi o nazismo. E depois começamos a fazer uma reconstrução. E a nossa reconstrução, ela foi, no direito, no processo penal, firmar-se na legalidade, e nas outras áreas do direito, firmar-se na Constituição. Por que eu digo isso para vocês? Que houve uma dicotomia entre o direito e o penal. Porque o penal e o processo penal, eles teoricamente não poderiam nunca se afastar da legalidade, porque a legalidade continha o poder. E as outras áreas acabavam navegando de uma forma um pouco menos rigorosa. O que acabou acontecendo foi que, diferentemente do que todo mundo imaginava, que seria uma volta à estabilidade de legalidade como norma de reconhecimento no direito, porque o direito penal usava, aconteceu o inverso. O direito penal acabou se afastando da sua premissa maior, que é a legalidade. E o direito penal acabou fazendo isso em decisões esporádicas, em um caso ou outro. No Supremo Tribunal Federal, com muita reticência, a legalidade foi sendo deixada de lado. Só que o problema, gente, é o que ninguém viu, né? O lado oculto da Lua, face oculto da Lua, que é uma coisa que quem advoga aqui já sabe, já tem consciência, já matou a charada. Enquanto no direito penal a legalidade foi sendo deixada de lado de forma gradativa, no processo penal ela nunca teve vez. No processo penal a legalidade nunca foi uma norma de reconhecimento definitiva, como foi no penal. Tanto é que quando a gente pega um manual de processo penal, você não encontra lá o princípio da legalidade. E aí está a grande questão. O que isso gera no nosso cotidiano, na nossa vida prática? Tem inúmeros e vários artigos, livros, teses falando sobre o tema e falando de como alguns países, e citam o Brasil com bastante frequência, não trabalham a legalidade como uma garantia fundamental no processo penal. E o que isso gera? Isso gera um relativismo excessivo, que é o que no meu livro eu chamo de enunciado performático, porque o John Austin e Humberto Eco, que são as minhas referências linguísticas, eles dizem que há alguns termos que não têm significado. E como esses termos não têm significado, eles podem ser interpretados da forma que o intérprete crer mais conveniente. Só que se você transpõe para o direito brasileiro, você acaba encontrando um problema. Porque a nossa tradição constitucional ela é muito recente. E a nossa tradição constitucional ela enfrenta o mesmo problema de relativismo. Então, o que acaba acontecendo? Eu interpreto uma norma à luz da Constituição. E eu interpreto a Constituição à luz do meu senso moral, do meu senso de justiça, da minha bússola moral. E aí a gente tem uma insegurança tremenda no direito, a ponto de acontecerem situações nas quais o deverá, né, que é uma norma com texto bastante claro, vira se eu quiser. Exato. Né? Você E o sai do absolverá, imperativo, né? pronto, você transforma o absolverá no vamos ver depois. E mais grave, né? Você transforma o impronunciará, já falando sobre júri, no que eu quiser pronunciar. Então, esse problema, que é um problema de linguística, mas que veio por uma coincidência a ser tratado pela linguística, utilizando o Brasil como exemplo, é um problema do relativismo que nós temos no processo penal, porque nós não temos a legalidade como fonte principal do direito processual penal. A norma é feita pelo legislativo, ela deve ser feita espelhada na Constituição Federal, no entanto, a interpretação e aplicação dela não segue os mesmos padrões rigorosos que a legalidade no direito penal. Isso é um problema seríssimo, porque você não tem como estabelecer o sistema acusatório, que está sendo tão comentado agora, né, especialmente por esse inquérito no Supremo Tribunal Federal, das fake news, sem legalidade. E aí vem o ponto. Eu tenho normas no processo penal que são consideradas estranhamente, não é para ser assim, são consideradas estranhamente relativas. E essas normas que são relativas, elas podem gerar uma série de interpretações diferentes. Por isso a insegurança que nós temos. Essa premissa, pessoal, ela é fundamental. Vocês vão se deparar com isso quando vocês forem estudar, por exemplo, pronúncia no tribunal do júri. O juiz deve pronunciar o acusado quando ele tem prova, convicção da materialidade e autoria, que para nós é certeza, muito embora ele não possa transpor isso para a decisão, claro. Sim. Ele deve impronunciar quando ele não tiver certeza.
Só que o Brasil cria um gap. Em vez dele impronunciar, que é o que determina a norma, impronunciará, nós utilizamos um subterfúgio linguístico, que é a aplicação de um adágio processual, que não pode ser dito como princípio, porque não é em lugar nenhum do mundo, que é a indústria societar. Então, esse é um problema. Tem uma pesquisa feita por Tecla Mazarese, na revista Doxa, que fala justamente sobre os problemas do intérprete literal. E ela faz a identificação de algumas soluções para esse relativismo, para que ele seja possível. Uma das soluções é você aperfeiçoar o texto normativo, que é o que, por exemplo, o garantismo jurídico prega, né? O pessoal acha que garantismo tem a ver com impunidade, né? É terrível isso, né? Mas o garantismo ele oferece uma solução para isso, que é justamente a construção textual mais precisa. Mas no Brasil nem isso dá certo, porque no Brasil nós estamos utilizando, muitas vezes, um mecanismo de interpretação interessante, chamado de antiliteralidade, que pode ser atenuado ou radical. Isso é um problema de filosofia do direito que é identificado no Brasil desde o começo dos anos 90 e se aplica tanto ao Código Penal, à Constituição Federal e ao Código de Processo Penal. E foi este o último a ser analisado pelos pesquisadores. O Código de Processo Penal ele tem uma aplicação absolutamente antiliteral no Brasil. Isso é um problema? Isso é um problema. Mas vejam só vocês, não é o único. Como vocês todos sabem, Rômulo, vai me falando do tempo, tá? Para não me perder. Tá, fica tranquilo, tô tranquilo. Como vocês todos sabem, os crimes dolosos contra a vida no Brasil são julgados pelo Tribunal do Júri. Então nós temos lá homicídio doloso, infanticídio, aborto, instigação, induzimento, auxílio ao suicídio ou automutilação, que é a modificação recente. Sim. E esses casos são casos interessantes porque eles têm princípios que são específicos, como soberania dos vereditos, todos já ouviram falar, como plenitude de defesa, entre outros. Por que eu estou falando sobre isso? Porque aquele que é submetido ao tribunal do júri, ele também tem garantido, além dos princípios específicos, aqueles princípios que acompanham qualquer pessoa processada, em qualquer área, especialmente no processo penal. Dentre eles, a presunção de inocência. Mas nós tivemos, em 2016, a criação da prisão em segunda instância, através do habeas corpus, né? Então é uma criação pretoriana, 126/292, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que todos vocês aqui ouviram falar, ou, no nosso caso, né, como advogados, sofreram com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora vejam, como é que foi criada a decisão do habeas corpus 126/92? Isso é importante. Ela foi criada, pessoal, porque as normas são relativas. Porque nós relativizamos o conteúdo da presunção de inocência. E a interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu, ela não se sustenta do ponto de vista sistemático, literal, teleológico, nem histórico. O Supremo Tribunal Federal, quando criou o habeas corpus 126/92, ele violou os 4 cânones interpretativos mais comuns e alegou que estava fazendo uma interpretação conforme a Constituição. No entanto, a interpretação conforme a Constituição não se separa dos cânones. Ela é orquestrada e baseada neles, né? E aí vem um grande problema. Como é que isso foi feito na prática? A gente sai do campo teórico. O Supremo Tribunal Federal disse que, se existe uma condenação de segundo grau, você tem uma pretensão punitiva. E essa pretensão punitiva ela deve se sobrepor à presunção de inocência. Basicamente, essa foi a ideia. Perfeito? E como é que o Supremo fez isso? Qual foi a mecânica interpretativa? A ponderação de princípios. Certo? Se vocês pegarem lá, vou pegar 3 autores bem famosos de constitucional. Pega lá o Luiz Roberto Barroso, pega lá o Gilmar Mendes e, não sei, o Celso Ribeiro. Vocês vão ver que eles mencionam que a ponderação de princípios, que é essa mecânica aplicável a princípios de direitos fundamentais, ela pode ser realizada. Né? O Hassamer, que é um filósofo alemão, não gosta, a Ferraioli abomina isso, né? Há outros constitucionalistas espanhóis, italianos, franceses, uruguaios, paraguaios que não aceitam essa mecânica de jeito nenhum, porque ela é muito relativa. Mas para quem aceita a ponderação, ela deve ser feita entre princípios e princípios ou direitos fundamentais e direitos fundamentais, até, excepcionalmente, direitos fundamentais e princípios.
Só que eu não disse para vocês que o Supremo ponderou a presunção de inocência? A presunção de inocência é um princípio, gente? O que vocês acham? Pensa aí. É Né? E uma, aí, Rom? é uma análise que eu acredito que você, enquanto professor de processo penal, deve ter sofrido muito, né, durante a vigência do HC 126292, porque é impossível você conseguir inserir na cabeça do cara que especificamente a presunção de inocência não poderia ser relativizada pelo Supremo, se esquivando desses quatro pilares interpretativos, né? Eu acho que esse Sim, é o maior problema, a loucura de tudo isso. é uma coisa, é um pouco psicodélico, porque é uma regra, gente. Eu não posso fazer ponderação de regra. Eu não tenho como colocar a ponderação de uma regra contra um princípio. Ah, mas como é que eu diferencio isso? A diferença entre princípio e regra é basicamente de incidência, porque a regra incide num caso só e o princípio em vários, e de construção textual, porque o princípio ele é mais vago e a regra é mais objetiva. Não há dúvida acerca do conceito de presunção de inocência, por isso é reputada no Brasil e fora como regra. Então, você fazer uma ponderação entre uma regra e um princípio vai contra doutrinadores que escrevem sobre o tema há muito tempo, e foi muito curioso eles defenderem a tese da possibilidade disso em se tratando da prisão em segunda instância. Mas eu não vim falar disso. Eu vim falar da prisão pós-júri. O que aconteceu, então? Em 2016 foi criada a prisão em segunda instância. E aí, em 2017, aconteceu uma coisa absolutamente atípica. Em 2017, num habeas corpus que defendia a soltura de um sujeito preso pós-condenação no júri, numa surpresa, numa reviravolta do destino, em 4 parágrafos de argumento, bem frágeis, não tem grande fundamentação, foi criado no HC 118.770 a prisão em primeira instância, que é a prisão pós-júri que a gente está falando. Se a prisão em segunda instância, gente, gerou caos e problemas, imagina a prisão em primeira instância, criada após condenação pelo tribunal do júri. E qual foi, mais uma vez, a mecânica? A mecânica da prisão pós-júri, do HC 118.770 de 2017, foi a seguinte. A presunção de inocência é um princípio, que não é. A competência para julgar casos de crimes dolosos contra a vida é outro princípio, que também não é. É uma regra de competência, né? Sim. E somado a isso, acrescido a isso, tinha um outro quesito, que era outro princípio que ia ficar nesse lado da balança, que era a soberania dos vereditos. E sob o argumento de que, ao ponderar esse pseudo-princípio com a soberania, eu teria uma situação na qual, depois de condenado, o réu deveria ser imediatamente preso. Só que tem um problema. Mais uma vez, essa interpretação ela era disforme com base nos livros dos próprios doutrinadores. Né? Eu faço uma brincadeira com um dos ministros, né, colocando o livro dele contra ele mesmo na aula da pós, né, no slide, ele versus ele próprio, mas vejam, a questão é a seguinte, se eu estou com uma regra, gente, a regra tem que incidir com base numa ideia de tudo ou nada, de uma ideia de subsunção. Então, a presunção de inocência é aplicada a todo mundo que é processado, ela é uma regra, incide no caso. A competência também é uma regra, então ela incide no caso. Crime doloso contra a vida, julga pelo júri. E aí vem o princípio da história, o único princípio que, mesmo sendo efetivamente um princípio, não desnorteia o problema da ponderação, que é a soberania dos vereditos. O que é isso? Soberania dos vereditos. Que aí vem um grande problema. O raciocínio foi o seguinte: se o júri é soberano, o cara tem que ser preso, porque o júri mandou prender, condenou. Mas o que é essa soberania? Significa que o júri não pode ter decisão dele modificada? Não é isso. Né? Por isso que eu digo que, nesse caso, novamente, os
Pessoal, espera só um minutinho que eu vou tentar contato com o professor Diego aqui de novo. Voltei. Voltou? Aí, ótimo. Já Aí, tô agora aqui, foi. Agora foi. Manda lá, E Diego. veja, o Supremo Tribunal Federal em 2019, ele julgou a ADC 43, 44 e 54 e acabou com a prisão em segunda instância. Verdadeiro ou falso? Se fosse um concurso público. Né? Olha que problema, porque acabou com a prisão em segunda instância. Porém, houve uma continuidade, uma mantença da prisão em primeira instância, porque a prisão em primeira instância pós-condenação pelo Tribunal do Júri não era do HC 126, era do 118. Sim. Então foi mantido. E aí, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, com essa aplicação da prisão em primeira instância pós-júri, recebeu um recurso extraordinário para julgar. Que é, eu tenho o número dele aqui, só um minuto, é o recurso extraordinário 1235340, que está em julgamento. Só que entre o Supremo Tribunal Federal anunciar que iria julgar esse recurso extraordinário da prisão pós-condenação em primeiro grau pelo júri e o Supremo Tribunal Federal finalizar o julgamento, houve, né, o pacote anticrime, que é um problema avassalador, né, tremendo. E no pacote anticrime veio a criação legal agora, né, então foi criado por norma, da prisão em primeira instância após condenação pelo júri, quando for a pena maior do que 15, que igual ou maior do que 15 anos. Então vejam só que situação. O legislativo brasileiro, enquanto o Supremo decidia se a prisão em primeira instância após condenação era válida ou não, cria a prisão em primeira instância por lei. E está lá, pessoal, no artigo 492. Tá? Eu separei aqui para dar uma lida. O que diz esse artigo? Olha só. Fala sobre a sentença, né? Então, em seguida, o juiz presidente proferirá a sentença que... Aí tem lá, né? No inciso 1, no inciso 2, e tem uma norma muito interessante. Olha só. No caso de condenação, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos. Ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos, determinará a execução provisória das penas. Então, olha que o legislador foi longe, ele criou uma prisão em primeira instância para uma condenação igual ou superior a 15 anos. Isso não é o único problema. O problema não é o legislador criar uma forma de prisão que o Supremo já disse que é inconstitucional. Isso não é o pior problema, porque isso gera, pessoal, esse é o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês, essa criação que o Supremo, que o legislador estabeleceu, ela já nasce com um vício de inconstitucionalidade, ela é materialmente inconstitucional. É natimorta, né, como a gente diz. Ela é natimorta, porque o legislador cria uma norma que o Supremo já disse que não pode ser criada. Então, ela é materialmente inconstitucional, ou seja, há uma incompatibilidade de conteúdo, porque entre a Constituição e a norma não há encaixe. Então, eu não posso criar uma lei que viole uma interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal acerca de um princípio, ou uma garantia constitucional, ou uma regra constitucional, que é o caso da presunção de inocência. Então, essa é a primeira situação que é bem atípica. A segunda é que a lei criada, pessoal, essa mudança do pacote de crime, ela também é problemática porque ela viola os cânones interpretativos. Vou explicar para vocês com bastante celeridade aqui, porque eu não estou cronometrando meu tempo. Mas vejam só. Tá tranquilo, Diego, fica à vontade, cara. Tá tranquilo, né? Uhum. Então vamos lá. O que o Supremo julgou, gente, nessas ADCs que eu comentei com vocês, 43, 44, 54, que acabou com a prisão em segunda instância? O Supremo julgou se o artigo 283 do CPP era constitucional ou não. Foi isso que ele julgou. E aí o Supremo, estendendo a interpretação do caso concreto, julgou a presunção de inocência, mas o cerne era dizer o seguinte: como é que pode uma prisão em segunda instância se nós temos o artigo 283? Ele é constitucional? Essa foi a pergunta das ADCs. E o Supremo disse, ele é constitucional, e, portanto, a prisão em segunda instância tem que cair. E o que diz o artigo 283? Ninguém poderá ser preso, ninguém, olha como o termo é importante, né? Sim. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar
ou condenação com trânsito em julgado. Esse artigo, pessoal, 283, foi mudado pelo pacote anticrime, mas foi só um trecho redacional pequeno, o sentido ainda é o mesmo. O direito brasileiro, então, ele permite a prisão em flagrante, a prisão cautelar e a prisão após trânsito em julgado. São essas três hipóteses, é o que diz a lei, certo? Portanto, o artigo 492, que cria uma execução provisória da pena, já é problemático, porque ele cria um conflito entre normas infraconstitucionais. E um conflito absurdo, porque a norma contra a qual o artigo 492, que permite a prisão em primeira instância, entra em choque, é um artigo que o Supremo já disse que é constitucional. Então, nós temos aí um problema dos mais severos de teoria do direito, que não deveria ter sequer chegado a ser legislado. Mas o problema não fica só aí, gente. O problema não fica só aí. Vocês vão ver, por exemplo, doutrinadores oriundos da advocacia, da magistratura, como é o caso do NUT, do Ministério Público, como é o caso do Paulo Queiroz, criticando esse novo artigo 492, porque ele, entre outras coisas, viola a isonomia. Qual é a diferença entre um ser humano condenado a 12 anos e um a 15, a 14 anos e meio e a 15 anos? O critério adotado também é meio maluco, né, Diego? Porque Sim, não tem os nenhum caras tipo de jogaram um definição. número aí e falaram, ó, 15 anos eu acho que é um tempo bom. Sim. E coloca ele lá para ele ser preso se ele pegar 15 anos, porque é uma pena alta, né? É uma coisa assustadora. Mas isso não é o pior, né? O pior eu deixei para depois. Eu vou continuar a leitura do artigo para vocês aqui, para vocês se assustarem. Olha lá. Aqui. Parágrafo 3º do artigo 492. O presidente, aqui ele está se referindo ao juiz-presidente do júri. O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória da pena se houver questão substancial. Olha só. Cuja resolução pelo tribunal possa levar à revisão da condenação. Olha como a gente tem um problema de redação aqui. O que é questão substancial? E o que quis dizer o legislador com possa plausivelmente levar à revisão da condenação? A doutrina, pessoal, não entendeu esse texto até agora. Mas eu quero que vocês concordem comigo com uma coisa. Se nós estabelecermos o critério de legalidade, né, que é o único critério que a gente pode usar, porque a lei é o que sustenta a democracia, eu tenho que reconhecer que o julgamento, olha, questão substancial que possa levar à revisão de condenação é qualquer questão. Sim. Porque o que o legislador está exigindo para não prender? Que a questão levantada pela defesa possa mudar o julgamento. Qualquer questão pode mudar o julgamento. E o juiz de primeiro grau, pós-júri, não tem condição de fazer uma análise do que o tribunal vai decidir no futuro, porque isso é futurologia, astrologia, tarô. Então não há possibilidade disso acontecer. Como é que a gente tem operado na prática isso? E nem competiria ele, né, Diego? Porque, principalmente quando ele vai analisar o recurso de apelação, por exemplo, ele vai analisar a tempestividade. Acabou. Não tem muito mais o que fazer. Só. Então, vamos pensar assim, se o cara aí, recorrer ali na hora, então já não poderia prender. Então, o cara recorreu. Mas, Rômulo, é justamente isso. Como é que a gente tem operado isso na prática? Vejam vocês que o artigo 593 do CPP, no inciso 3º, tem as possibilidades de apelação pelo júri. E qualquer uma dessas possibilidades de apelação, né, que estão nas alíneas A, B, C e D, podem modificar o julgamento. Então, o que nós temos feito? Nós temos feito a interposição do recurso em ata antes de ser prolatada a sentença, com base nas alíneas A, B, C e D. E se por acaso o juiz se nega a fazer e a aceitar a interposição por termo, já antes da sentença ser proferida, nós fazemos interposição oralmente, porque o que exige o artigo para não prender é a possibilidade de uma questão substancial. Gente, questão substancial é enunciado performativo, é um vamos ver, um talvez, um sei lá jurídico. Eu não tenho conceito disso. Justamente por isso, eu tenho que me referenciar em alguma coisa. Eu me referencio no artigo que fala dos recursos do júri, que é o 593. Questão substancial, então, é a questão que está no 593.3, a linha A, B, C e D. Então, eu recomendo que vocês façam e elenquem isso no termo de apelação oral ou por escrito de vocês e que vocês satisfaçam, portanto, a exigência da lei para que não seja expedido mandado de prisão imediato.
Porque o artigo, como eu disse, no parágrafo 3º do 492, exige que possa mudar a decisão. E essa questão, ela é possível, tanto é que é objeto de lei acerca do tema de recurso. Posso continuar? Pode, fica à vontade. Alguém tem alguma pergunta? Se tiverem, pode ir mandando no chat aqui, e aí eu vou repassando para o Diego, tá? Fiquem à vontade. Fica à vontade, Diego. Agora, olha só que interessante o parágrafo 4º aqui. A apelação interposta contra a decisão condenatória do Tribunal do Júri, a pena igual ou superior a 15 anos, não tem efeito suspensivo. Vocês viram isso aí ou não? Sim. Então, olha, o parágrafo 4º diz que não tem efeito suspensivo, certo? Então, vamos lá. Essa norma do parágrafo 3º, ela também tem um problema severo dentro do próprio Código, porque ela está em conflito de normas com o artigo 597. O que diz o 597? Que também, né, está em vigência plena. A apelação condenatória terá efeito suspensivo. Esse é o texto. Ah, professor, mas tem aqui uma exceção. Tem. Salvo disposto no artigo 393, que não é o 492. Então, gente, a regra é a aplicação do efeito suspensivo quando houver interposição de recurso de apelação. E se quisesse o legislador ter feito um trabalho mais limpo, ele tinha que ter revogado o 283, o 597, para que aí sim o 492, parágrafo 3º, parágrafo 4º, tivesse alguma chance de emplacar. E tem ainda um outro problema. O efeito suspensivo, gente, ele é natural dos recursos. E você criar uma norma contrária ao senso do que a doutrina estabelece há anos e a própria jurisprudência, viola a ideia de interpretação sistemática. E dá para a gente aprofundar um pouco mais essa questão. Alguém aí lembra a diferença entre tipo básico e tipo derivado? Lá no Teoria Geral do Direito, do Delito, né, Direito Penal 1. Vejam o seguinte, né, o artigo 121, caput. Isso é um tipo básico. Artigo 121, parágrafo 1º, que é o privilégio, parágrafo 2º, que é qualificadora, são tipos derivados. Se houver um conflito entre um tipo base e um tipo derivado, para boa parte da doutrina que estuda interpretação, você tem uma proeminência do tipo base. E aqui nós temos um problema, porque as regras que estabelecem a prisão pós-júri, elas são tipos derivados, que não podem sobressair aos tipos base. Quais são? 283 e o 597. Então, olha como o problema de interpretação ele é muito severo, né? Para essa prisão esquisita que eles criaram em primeira instância. Mas vamos avançar. Vamos avançar, que a situação piora um pouco mais. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, poderá o tribunal, agora vejam, que é o tribunal, atribuir efeito suspensivo à apelação. Então, notem, no parágrafo 3º, uma situação em que o sujeito é condenado, o juiz manda ele ser preso imediatamente após o júri. Nesse caso, você pode fazer interposição e requerer ao juiz que não faça a execução provisória da pena, alegando que tem uma questão substancial. Quais são? As do 593, 3, A, B, C e D. E que elas podem afetar o julgamento. E aí você deve colacionar julgamentos semelhantes para mostrar que há similaridade, proximidade, verossimilhança entre o seu argumento em apelação e o argumento que você vai eventualmente levar ao tribunal. Só que para isso você tem que ter preparo para saber que, se o seu caso for de condenação, você tem que estar já com um planejamento pronto para tentar evitar a prisão dele naquele momento. Então, há que ter uma atenção brutal para isso. Só que tem, no parágrafo 5º, a possibilidade de você, sendo o seu cliente preso em primeiro grau, pedir ao tribunal, antes de julgar a apelação, que suspenda a execução provisória. Como é que isso se dá? Por petição nos autos. Então, veja que situação atípica. O seu cliente foi condenado a estar preso. Você já interpôs o recurso, e você vai ter que fazer um pedido direto para ele, ou na interposição, ou nas razões, para que solte o seu cliente. E o que você deve demonstrar? Segundo o parágrafo 5º, você deve demonstrar que o seu recurso não tem, olha só, propósito meramente protelatório, que é um problema, né? E, mais uma vez, que você levanta uma questão substancial que pode mudar o julgamento. Então, agora nós não temos um enunciado performático, temos dois enunciados performáticos. E como é que você pode atribuir, pessoal, um recurso? A ideia é ex ante, né? A ideia é prima facie que ele é um recurso protelatório. Impossível. E aí?
pensem aí vocês, reflitam um pouco sobre isso. Como é que o tribunal vai dizer, antes de julgar um recurso de apelação, antes de julgar, que ele é protelatório? É muito mais sensato e razoável que ele já julgue o recurso, então, porque ele já manteve o cara condenado, já disse que é protelatório, que não tem base o recurso. Sim. Então, o problema pode falar. Se pensar nessa decisão quanto à protelaridade do recurso, ele macula todo o julgamento do mérito do recurso posterior, né? Então, mesmo que dentro daquilo que você falou, que se você fosse juiz, você soltaria todo mundo pela recomendação, se você fosse desembargador, você não ia negar nenhum desses, porque seria ilógico você falar que é protelatório e depois ter que julgar o mérito, já que você fica prevento, né? Já que você vai, o recurso vai cair na sua mão. Pessoal, reflita sobre a seguinte hipótese, é o que a gente está discutindo. Ó. Seu cliente está condenado e você pediu para o juiz, não prenda, em primeiro grau, ele já prendeu. Aí você interpõe a apelação, que é dizer, quero recorrer. E aí o recurso sobe, vai para o tribunal. Antes de julgar o tribunal, você já faz uma petição dizendo, tribunal, ó, solta o meu cliente. O tribunal, antes de julgar, fala, ó, isso é protelatório. Isso não tem questão substancial. Meu, acabou, né? Já está julgado, não precisa esperar mais, já está ferrado. Então, o Código de Processo Penal nessa modificação, ele foi absolutamente infantil e dissonante da realidade processual. Porque, além de tudo, se baseia em dois referenciais que são semanticamente problemáticos. Como é que eu vou estabelecer que um recurso é protelatório? Não tem como entender e interpelar o advogado acerca desse tema. Como é que você prova na prática que não é protelatório? Né? Porque eu tenho que falar sobre o assunto teoricamente do ponto de vista prático. Teoricamente, ninguém pode estabelecer que é protelatório. Isso é impossível. É impossível. Né? Mas como é que eu faço na prática? Você tem que levantar questões e demonstrar que a sua tese é verossimilhante. Já houve casos em que houve julgamentos por parte do tribunal que as sentenças foram reformadas e, portanto, não é protelatório. E quando eu falo sobre o outro inciso do parágrafo 5º, que fala sobre a questão substancial, mais uma vez eu tenho que operar do ponto de vista teórico e prático. Do ponto de vista teórico, a não ser que eu faça uma interpretação antiliteral radical, né, que é um problema, mas é comum, eu tenho que permitir que o sujeito seja solto quando o advogado me mostrar uma questão baseada no 593.3, a linha A, B, C e D. Porque isso é uma questão substancial, senão não estaria no código elencado como possibilidade de recurso. E há um outro problema. O que é poderia mudar o julgamento? São questões que são possíveis de mudar o julgamento, que não são impossíveis. Né? Então, vejam, essas questões possíveis, mais uma vez, vocês recorrem à jurisprudência e verificam um julgado que já modificou casos de condenação em situações parecidas. Você tem a verossimilhança. Essa aproximação do processo civil com o penal é indevida, mas a gente tem que articular com base nisso para tentar vencer esses obstáculos legais. Agora, vejam só. Olha só que situação interessante. Aqui ele fala que levanta a questão substancial que pode resultar em absolvição, anulação de sentença, novo julgamento e redução da pena. O que são essas hipóteses aqui? Justamente as hipóteses, gente, de recurso do artigo 593.3. Então, o código está nos dizendo aqui de uma forma torta, mal redigida, mal feita, que questão substancial é justamente o que diz o artigo 593, inciso 3º, que são as hipóteses de recurso pelo tribunal do júri. E aí, vamos parar e pensar numa outra situação. Né? O que diz a doutrina sobre isso até agora? A doutrina basicamente inteira vem massacrando esse dispositivo. O NUT diz que é inconstitucional. O professor Alexandre Moraes da Rosa, que tem uma obra espetacular, tenho lido ela incansavelmente, um livro que, né, eu li a primeira edição, li outros livros dele, mas esse livro aqui está fantástico, fenomenal, tem que ser lido, gente, tem que ser lido. Né? Romo vai pegar lá também. Olha lá, tá na cabeceira de todo mundo essa aqui, né? Não tem cara, é um livro muito, Nela Merato, cara, é um cara que é diferente, viu? Um cara diferente. Sim. Ele fala, por exemplo, que pode o sujeito incidir quando ele prende alguém com base nesse artigo 492, ele poderia incidir, inclusive, gente, sabe em quê? Em abuso de autoridade. Perfeito. Né? Por quê? Porque já se sabe que é uma prisão que é ilegal e inconstitucional. Olha só, a prisão pós-júri não se sustenta no próprio código, como eu disse para vocês, ela choca com o 283 e com o 597. Ela não sustenta constitucionalmente, porque o Supremo já interpretou
a presunção de inocência conforme a Constituição, né? Ele não pode ficar voltando atrás, não é esse o mecanismo. Então, não sustenta de maneira nenhuma. Não sustenta do ponto de vista semântico, não sustenta do ponto de vista teleológico, não sustenta do ponto de vista histórico, não sustenta do ponto de vista literal. Então, ela não sustenta sob ponto de vista nenhum. Vamos pensar numa coisa aqui, né? Só para reforçar o argumento em relação à questão do protelatório. O que é o recurso? Gente, o recurso é uma possibilidade que você tem de pedir a revisão da decisão. Acompanhado do direito de recorrer está o efeito suspensivo, que é assim aqui no Brasil e em qualquer outro lugar, pelo menos no nosso entorno jurídico-cultural. Então, você retirar o efeito suspensivo como exceção não é comum, e não é o que quis o legislador constitucional ao criar o duplo grau de jurisdição de forma implícita nos artigos que dão competência aos tribunais. Então, esse ponto é um ponto fundamental, você não consegue se sustentar. E aí que vem o outro argumento, porque eu já disse para vocês que essa prisão não se sustenta do ponto de vista processual penal e do ponto de vista constitucional. Só que ela também não se sustenta do ponto de vista penal. Por quê, gente? Porque não é uma execução provisória da pena. Sim. Não é uma antecipação de pena. Pena é questão do direito penal, é questão do direito material, que não retroage em desfavor do réu. Então, você não pode pegar, vamos esquecer a Constituição e o Código de Processo Penal, finge que eles não existem. E que todos os erros da prisão pós-júri não existem. Ainda assim, não poderia ser aplicado aos casos que não são posteriores ao pacote anticrime. Só pode ser aplicado aos casos posteriores, não aos anteriores. E mesmo Por quê? Porque se eu aplicar... Pode mesmo falar, que Romulo, queira desculpa. se dar um caráter, analisar o caráter da norma, forçar demais, o cara não vai conseguir desvincular que ela fosse uma norma mista, por exemplo. Não. E que também não poderia retroagir da mesma forma. Exatamente. Você pode, no mais forçoso amplo argumento, espaço de debate, dizer que é uma norma mista, ou seja, ela é penal e processual penal. E a norma mista também não retroage em desfavor do réu. Mas como é uma norma penal, ela não pode retroagir absolutamente em desfavor do acusado. O que nos leva à conclusão de que os casos antes de 2019, do pacote de crime estar vigente, não poderiam sofrer aplicação dela. E eu já disse para vocês o que diz a doutrina, né? O Nutti, o Alexandre Moraes da Rosa, o Auri, também é bem crítico em relação a isso. E o que diz a jurisprudência, pessoal? Eu consegui separar aqui, fazendo uma massacrante pesquisa nos tribunais, porque eu usei uns 15 ou 20 termos e combinando eles de uma forma bem diferente e consegui algumas decisões. Vamos lá. Infelizmente, a maioria das decisões adota a prisão em segunda instância de uma forma acrítica, dizendo o seguinte: não é uma prisão cautelar, então violando o 283, mas eu prendo porque o 492 permite. Esse é o cenário mais comum. Tem decisão de vários lugares do Brasil nesse sentido. Então, pegou o 492 no Brasil. Mas olha só que interessante. Tem um caso de São Paulo, né, que eu posso até mandar para vocês depois aqui, de um habeas corpus da 16ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 3/4, e em que o desembargador relator, que é o Camargo Aranha Filho, falou o seguinte, que não pode aplicar o 492 porque ele é uma norma mista, e por isso não pode retroagir em desfavor do acusado. E não prendeu. Tem um caso do Rio Grande do Sul também, que o tribunal analisa justamente esses pontos que nós tocamos aqui. O tribunal basicamente fala o seguinte: bom, o réu foi preso logo após o júri, mas ele apelou com base no artigo 593, inciso 3º, a linha A e B, e são questões substanciais, tanto é que estão no código. E podem mudar o julgamento? Podem, então eu reverto a prisão e coloco o cara em liberdade. Vejam que situação, né? Então nós temos aqui um cenário em que já há alguma jurisprudência refutando o artigo, entendendo que se trata de uma norma processual que é inconstitucional. Como de fato, pessoal, é o que aparentemente se constata. Ela é realmente inconstitucional e não pode ser utilizada no processo penal para prender ninguém em primeira instância. E você pode até me dizer o seguinte: mas professor, e a soberania dos vereditos, o júri não é soberano? Pessoal, o júri é soberano, mas eu desafio vocês a encontrarem mais do que um doutrinador do processo penal, não estou falando sobre atirador de longa distância, mais de um doutrinador em processo penal sério que diga que a soberania dos vereditos é a imutabilidade.
Por que eu digo isso para vocês, desafio vocês? Porque tem um cara no Brasil que fala isso. Só que ele escreveu há muito tempo atrás no processo penal brasileiro. E falando o seguinte: em outros países, o júri é soberano de modo a não ser admitido o recurso. Poderíamos adotar. Mas ele não diz que é soberano no Brasil nesse sentido, só diz que poderíamos adotar. E ponto. O resto, todos eles dizem que a soberania quer dizer que o tribunal não pode decidir pelo júri, mas pode modificar sua decisão submetendo a novo júri ou modificando a pena, etc. Então, veja que situação interessante. Isso, inclusive, é reconhecido por doutrinadores do Ministério Público, né? Que vira e mexe, são criticados por doutrinadores que vêm de outras ordens profissionais, mas que são muito competentes, né? E eles reconhecem isso, como não poderia deixar de ser, trabalhando com base em uma interpretação doutrinária que já se estrutura há muitos anos. Então, não há, pessoal, do ponto de vista constitucional, processual e penal, que se falar na possibilidade de adequação da prisão em primeira instância ao nosso ordenamento, a não ser que você use interpretações antiliterais sequenciais, uma em cima da outra, que não é uma coisa absurda. Inclusive, já aproveitando o espaço que o Rômulo deu, no meu livro é justamente o que eu falo. A prisão preventiva, no Brasil, ela é baseada em ordem pública. E ordem pública é um conceito abstrato, genérico, subjetivo, um enunciado performativo, né, um conceito problema, ou criptográfico. Esses dias atrás eu estava dando uma lida no Humberto Eco, um livro maravilhoso dele chamado Apocalípticos Integrados, e ele comenta, né, que há termos que o direito não conseguiu perceber, mas são termos fetiche, que servem para toda e qualquer coisa. E quando eu falo ordem pública na prisão preventiva, muitas vezes eu completo ela, que é um termo abstrato, com outros termos abstratos, como, por exemplo, periculosidade social, danosidade social. Então, eu tenho, né, a subjetividade preenchida pela subjetividade, ou seja, a subjetividade ao quadrado. Obrigado, Rômulo, é esse aí. Esse tá aí também, é obra, tem que ter leitura, não tem como. Aí, e você viu que ela antecipa, né, as mudanças do pacote anticrime também, estão todas lá já, né? Sim, sim. Então, pessoal, eu quero que vocês pensem sobre isso quando estiverem atuando no tribunal do júri, né? O Vinícius lá com o Pedro, por exemplo, façam interposição, se já não estão fazendo, né? Por termo na ata do julgamento, com base em todas as linhas, ou façam especificando, né, a questão substancial, ou façam isso oralmente para tentar evitar a prisão do acusado, porque essa é uma questão essencial hoje. E os tribunais têm aplicado esse artigo 492, apesar dele ser impossível de ser validado no ponto de vista jurídico. Aliás, pessoal, quando a gente fala em garantismo, eu não quero que vocês pensem em garantismo em matéria de impunidade, como dizem alguns por aí. Garantismo é uma teoria de diminuição de poder. Tá? E Perfeito. essa diminuição de poder significa que você tem que validar a sua decisão, a sua opinião no mundo do direito, no mundo da política, com base em algo mais forte do que você, que é a lei ou a Constituição. Então, quando a gente fala sobre essas questões de direito e a gente fala sobre um sistema jurídico mais sério, a gente fala sobre o sistema garantista porque ele é uma solução para isso, né? E que vem dando certo em outros países, muito embora nem todo mundo adote o termo garantismo, mas todo mundo adota as premissas dele, que são a construção textual séria, a separação entre direito e moral, que não quer dizer um direito injusto, a necessidade de validade das normas e decisões com base na Constituição, em tratados, uma esfera de não decidível, beleza? Mais ou mais era isso que eu queria falar com vocês aí, fiquei muito feliz e vamos debater mais, se alguém quiser, tiver alguma pergunta. Obrigado, Diego. De antemão, agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade. Quem tiver alguma pergunta aí, fique à vontade. Se não, eu tenho as minhas anotações aqui para a gente até trocar uma ideia. Uma coisa que até eu já venho falando com todo mundo que vem me perguntar, tem bastante aluno, acredito que com você acontece isso também, Diego. O cara acaba de se formar, começa a fazer o dativo, aí primeiro surge um cliente preso, o que eu faço? Falo, primeira coisa, compra o livro do Diego, vai estudar prisão preventiva, que a maioria das prisões preventivas. Para você aprender a combater esses argumentos que a gente tem visto aí dos juízes ultimamente. Segunda coisa, tem que estudar um pouco de garantismo, né? Não tem como o cara correr. E é especificamente isso que você falou, né? O garantismo como limitação de poder do Estado específico e não como regra de impunidade, como a maioria das pessoas entendem. E
o cara tentar entender, pelo menos minimamente, alguns desvirtuamentos linguísticos de ordem pública, por exemplo, como você fala no seu livro, que é muito difícil você conseguir compreender quais são esses conceitos e tudo mais. Hoje até estava ouvindo um podcast falando sobre garantismo, não sei se você já ouviu, no do Criminal Player, não me lembro o número agora, que fala sobre o que restou do garantismo. E uma das professoras, quando ela entra na segunda, ela fala assim, não é o que restou, é o que a gente aplicou do garantismo, é como aplicar minimamente um garantismo. E fala sobre essa leitura, então eu acho isso muito interessante. Uma outra coisa que eu vi, Diego, que começou a se aplicar no início e que eu concordo com você, até penso nesse recurso de apelação em ata, que seria o melhor caminho, mas muita gente fazendo HC preventivo, né? Para sessões do tribunal do júri. Você viu se isso tem funcionado também ou não? Tem uns 4 ou 5 casos no estado de São Paulo que eu encontrei que foram deferidos, muito embora o tribunal tenha consignado que é muito difícil fazer um exercício de antecipação de uma decisão do juiz sobre uma coisa que nem aconteceu. Mas num dos casos, eu conversei com o advogado, porque por acaso, né, eu vi lá no nome do julgamento que é conhecido meu, ele me disse o seguinte, que o desembargador comenta o seguinte com ele, olha, do mesmo jeito que você diz que é muito difícil dizer antes do fato acontecer, antes do julgamento acontecer, que vai existir uma questão substancial ou não, para nós é muito difícil dizer se a questão é substancial ou não sem examinar. Mas por via das dúvidas, a gente não pode vulnerar a liberdade de alguém com base numa insegurança tão grande. Então, no frigir dos ovos, né, evita a prisão. Sim. Um segundo caminho aí também para o cara atuar. Sim. Principalmente Só que tem, Romulo, você acabou de me lembrar de um ponto importante. Tem uma decisão interessante, pessoal, no STJ, em que um dos ministros, que é um ministro que eu respeito muito, que eu acho que ele é muito bom, né? Todos eles são muito competentes, claro, mas esse tem se destacado por ter uma posição processual penal bastante coerente, que é o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Ele, ao analisar uma questão de prisão pós-júri com base no 492, ele se baseia no artigo 312, que é da prisão preventiva. Então, ele analisa a cautelaridade. Olha como ele tem uma solução inteligente. Ao invés de cair, né, e ele executar uma prisão que o Supremo já disse que é inconstitucional, o cara vai analisar os requisitos do 312. E identificando que tem, né, ele manteve preso, mas identificando que tem os requisitos, que aí é uma questão possível de se prender, claro, né? O próprio 283 fala que é possível. E soa muito estranho você ouvir uma prisão que não seja uma prisão cautelar em que o juiz fundamente especificamente, né? Porque o que aparenta é que o 492 vem e tira a necessidade de uma fundamentação do juiz. Então, isso vai contra o artigo 93 da Constituição, que fala sobre fundamentação, porque bastaria dizer que a pena é superior a 15 e eu teria um requisito objetivo para uma prisão, em primeira instância, automático. Então, é ilógico isso. Né? Tem um detalhe interessante nisso, se você me permite. Pessoal, toda e qualquer prisão, ela está baseada no Código Penal, no Código de Processo Penal, numa decisão por ordem escrita fundamentada. Sim. Está no Código de Processo Penal, no artigo 283. Por que isso está lá no 283? Porque está na Constituição. E por que está na Constituição? Porque está nos tratados. A modificação que o legislador constitucional fez em 88, de criar lá, tem que ser uma decisão escrita e fundamentada, não foi à toa. Antes dizia lá que tinha que ser uma decisão de autoridade competente. Agora fala de autoridade judiciária, olha só, reserva de jurisdição aí, por ordem escrita e fundamentada. Então não há possibilidade de você criar uma prisão sem ordem escrita e fundamentada, subtraindo, né, a própria possibilidade de fundamentar, motivar a decisão até com base no artigo 93, que é, pessoal, a única causa constitucional de nulidade. Eu falei isso lá no meu canal. Eu tenho um canal para a graduação, então tem pouca gente porque são poucos vídeos para os meus alunos agora nesse período de pandemia. Mas se alguém quiser entrar lá, tem um dos videozinhos que eu comento isso. Pessoal, a Constituição Federal fala no artigo 93 que toda decisão será fundamentada sob pena de nulidade. Não é verdade? Sim. Acho que é o inciso 9 ou o inciso 10, eu não me lembro. 10, e aí, você pede a nulidade com base no artigo 5 do artigo 93 da Constituição, alegando que não tem fundamentação. E às vezes o tribunal vai e fala, não teve fundamentação, mas também não teve prejuízo. Então não vou anular.
Primeiro, que prejuízo é outro conceito performático, outro enunciado performático. E segundo, gente, voltando, né, para a questão da teoria do direito, quando você diz que a falta de fundamentação não tem prejuízo, sabe o que você está fazendo? Você está invariavelmente interpretando a Constituição à luz do Código de Processo Penal. Fazendo o caminho Isso é um inverso, exercício né? interpretativo absurdo, é impossível. Por quê? A Constituição fala, não ter fundamentação anula, é a única causa constitucional de nulidade. O Código que criou, ao espelho do que dizia o Código de Processo Penal francês sobre o prejuízo. Né? Essa limitação do prejuízo foi criada pelo Código. Eu não posso interpretar a Constituição à luz do Código. Isso é uma inversão, gente. É um erro de hermenêutica. Mas, enfim, desculpa, Rom. Não, é que eu acho que quem advoga, eu sempre falo que o Lamerato advoga há bastante tempo, porque ele é a minha referência, né? Aqui, ele advoga há mais tempo que eu, acredito. Nosso professor. Exatamente. E aí a gente, que além de advogado, dá aula, você fica, às vezes, cansado de falar nesse conceito de prejuízo. Uma investigação é um prejuízo, né? Uma denúncia é um prejuízo. E que prejuízo maior que você quer que eu demonstre? Na verdade, dá vontade de você tirar uma foto da capa do inquérito e falar assim, o prejuízo está aqui. Porque não tem outro Sim. conceito para prejuízo do que o cara ter um processo criminal em andamento, uma investigação em andamento. Então, não tem lógica interpretativa para esse conceito. E, na prática, Olha, você acaba sobrevivendo com isso. Pode falar, pode falar. Eu posso sair um pouco da aula. Eu vou falar sobre o cenário político, mas não sobre política. Certo, Vocês manda podem ver. ver como é ruim ser investigado. Se você pegar a pessoa que num dia comemora a investigação contra um adversário político e no outro dia que ele é investigado, ele fica raivoso e odioso da vida. Isso é uma comprovação de que o mero fato de ser investigado é terrível. Isso já é um prejuízo social, né, e humano tremendo. Eu não tiro a razão deles de reclamar, de qualquer pessoa de reclamar, porque é realmente um ato bastante gravoso, né? Mas Eu, vejam, né, o direito ao processo penal tem outro enunciado performático que é esse do prejuízo. eu estou trabalhando disciplina de teoria do direito, né, na Unicesumar, estou lecionando lá agora. E eu estava falando sobre classificação de normas, falando sobre hierarquia de normas e tudo mais. Daí eu resolvi falar de análise de constitucionalidade do artigo 283, porque daí eu acabo trazendo para o penal e para o processo penal para dar os meus exemplos, por Claro, né? circunstâncias óbvias, né? E aí foi falar de prisão em segunda instância, eu falei, ó, qual que era a foto que estava na capa do processo? Daí todo mundo, e ainda mais em aplicativo, né? Todo mundo, Lula, Lula ladrão, Lula livre, aí você vê de tudo, né? Mas aí no outro dia estourou a investigação das fake news. Porra, mas daí os bolsonaristas vieram maluco. Mas e agora, professor, o que você diz? Como que funciona? Eu falei, agora é outra foto que está na capa do processo. Né? Vamos imaginar nessa perspectiva. Se eu estou pensando em legalidade, se eu estou pensando em imparcialidade do juiz, se eu estou pensando em juiz natural, a dinâmica é a mesma, independentemente da foto que está na capa do processo. Mas quem está raivoso é você. Sim. Eu acredito que esse não é o procedimento correto, né? E tem que ter uma observância disso. E aí eu fui conversar, aí eu estava conversando com o professor Alexandre Moraes da Rosa de outras coisas e falei para ele, professor, olha o que eu estou tendo que passar aqui. Num dia eu falo do prisão em segunda instância, os esquerdistas massacram, falam que não, que está errado. Daí no outro dia tem essa investigação e falo assim, professor de penal e processo penal vai sobreviver com isso, não tem pra onde correr. É impossível, impossível. Não tem. Pessoal, é absolutamente impossível você dissociar o direito ao processo penal, né, Lamerato, do cotidiano do cenário político, porque o direito ao processo penal são um termômetro, gente. Sim. Diga aí, Né, Lamerato. Lamerato? Eu acho que nunca na história desse país o processo penal foi tão politizado como agora. Sim. E a política nunca foi nada quanto agora. Mas uma coisa que eu estava pensando, reflitam comigo, vê se vocês entendem. Quando nós tivemos uma passagem da criminalidade comum para uma criminalidade econômica, aí o pessoal começou a se preocupar com o acordo de não persecução penal e ampliar a possibilidade de não ter processo. Vocês acham que se eu tivesse uma criminalidade comum, o cara que é preto, pobre, favelado, você ia ter acordo?
tentar trazer um acordo de não persecução penal para o nosso sistema? De jeito De jeito nenhum. Então, isso aí é politização do direito criminal e processo. E aí, você fala isso, eu falo assim, não, mas já tinha juizado especial. Mas juizado especial, para o acordo de não persecução penal, tive uma ampliação tremenda de possibilidade, né? Para poder negociar. Só que, pensando substancialmente no acordo de não persecução penal, e pensando também na questão de transação penal, de composição civil e tudo mais, quando você pega em questão substancial econômica, o cara que não tem grana, que não tem advogado, que a cidade não tem uma defensoria ou o dativo não se atenta a isso, ele vai continuar tendo os mesmos problemas que ele já tinha. Mas o cara que tem uma assessoria, ele vai se utilizar desse benefício, né? Que há pouco tempo atrás ninguém vertiu os olhos para isso, porque não era esse tipo de criminoso, né? E quando você traz até o nome, né, acordo de não persecução penal, o cara que é pobre, que é preto, que não tem advogado, que não entende nada disso, ele fala assim, acordo? Como assim fazer acordo? Se eu estou fazendo acordo com a justiça, eu já estou perdendo. Porque também tem um termo que é mais, digamos assim, ainda não foi tão elitizado, porque eu poderia ter outros, né? Acordo de leniência. Aí o cara não entende nada mesmo o que significa. Mas eu não sei, o que você acha disso, Diego? Você tem essa impressão também, não? Tenho sim. Pessoal, tem uma questão interessante. Nos Estados Unidos, né, no século passado, um pesquisador detectou que grande parte das empresas americanas, das maiores empresas americanas, tinha crescido com a prática de uma série de delitos, né? E aí o cara pensou o seguinte, por que não tem ninguém preso, né? E o cara começou a partir disso uma investigação que culminou com a concepção de criminoso do colarinho branco. Mas o que acontece, o que se fala em seletividade do direito penal, do processo penal, etc., sistema penal em si, é que há uma possibilidade muito maior de soluções jurídicas para esses casos de crimes econômicos. Né? Quando cai um crime econômico na sua mão, é muito mais, não vou dizer simples, porque nunca é simples, direito penal é drama em cima de drama, mas tem muito mais solução, especialmente se o cliente tiver condição financeira, do que os casos comuns, né? E a afetação ao bem jurídico nos casos de crimes macrosociais, transindividuais, econômicos, é muito maior. Não tem nem dúvida. É só você comparar a corrupção com furto, por exemplo, né? Não há nem como questionar, isso é óbvio, né? Mas o acordo de não persecução penal... Pode falar, desculpa. E a questão que surge isso também, principalmente essa forma de acordo de não persecução penal, de ação premiada e tudo mais, vem em conjunto com o tipo do crime mesmo, porque é muito difícil de você conseguir combater esse tipo de criminalidade. Então, eu sempre, e quando eu estou em aula, eu falo isso. Pensando juridicamente, isso é um puta de um problema ético-moral quando você fala de delação premiada, você fala dessas circunstâncias. Só que o Estado, nesses crimes, eles não têm inteligência, estrutura para investigar esse tipo de crime. Até porque, quando você tem uma denúncia de corrupção, o iceberg já foi, né? Na maioria das vezes. Então, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, com muita franqueza, justamente complementando o que você está falando. Eu admiro a polícia brasileira muito, porque os caras conseguem fazer milagre com a estrutura que eles têm. Eu conheço muitos policiais civis, militares, federais, e os caras fazem um trabalho muito forte perto da estrutura que eles têm. Sim. E se a gente acha que a Polícia Federal tem uma boa estrutura, mas comparado com outros países, ainda é uma estrutura muito tímida. O aparato investigativo no Brasil, ele ainda é muito tímido, e os caras têm que tirar leite de pedra, né? E esses acordos, eles hoje são uma forma de justiça premial, né, ou justiça negocial, eles também são uma forma de desafogar o judiciário e permitir que eles fiquem restritos às causas de maior relevância. Tem um pesquisador importante no Brasil sobre esse tema, que é o Vinícius Gomes de Vasconcelos. O cara estuda essa justiça negociada há algum tempo, e as conclusões, né, iniciais dele são de que a gente tem que ter uma atenção muito grande para não vulnerar direitos fundamentais garantidos com esses acordos, etc. Especialmente delação premiada e o acordo de não persecução penal agora. Mas que eles são uma realidade na nossa vida, eles são uma realidade. Não tem como vocês fugirem, não tem como eu fugir. É estudar isso profundamente e tentar entender o mecanismo por trás disso. Aliás,
novamente, né, o professor Alexandre Moraes da Rosa Fala muito bem. comenta sobre isso no livro dele, né? É um guia do processo aplicado à teoria dos jogos. Ele fala sobre esses acordos. São uma tendência, gente. Eu estava fazendo um levantamento para um projeto novo que eu estou inserido agora, e o mundo inteiro tem trabalhado com essas formas compositivas, consensuais, negociais de justiça penal. Isso é uma novidade para nós da área, mas é uma realidade impossível de escapar. Sim. O advogado que agora não fizer um estudo, se verticalizar nisso em questão de negociação e tudo mais, ele tá perdido. Porque em alguns casos, não que ele vai ter que fazer acordo de não persecução penal em todos, mas em uma hora ele vai ter que fazer. Então o cara tem que estar preparado para isso. Sim, sim. Para entender qual que é a dinâmica também probatória no inquérito policial. Uma coisa que vai casar muito bem com isso, não sei sua opinião, Diego, questões de investigação defensiva, para o cara saber também, ele ter as cartas na manga dele para ele poder fazer o acordo, né? Ouvir uma testemunha que possivelmente tem um dado relevante, que ele pode utilizar quando o Rafael Soares falou sobre isso, para ele blefar até, falou, mas eu tenho uma testemunha que fala diferente, então a gente precisa também levar isso em consideração. Então a gente vai ter que melhorar, e como o Alexandre Moraes da Rosa fala, você tem que aprimorar a sua forma de jogo, principalmente nesses momentos, né? Pessoal, tem uma obra importante no processo penal italiano de pessoas que, de forma indireta ou direta, são discípulos do Franco Cordeiro, que é aquele processalista italiano que no final da vida parecia um pouco Lamerato, né? E que é um cara muito importante. O Antônio Daglia e a Márcia Ferraioli, ele não é parente do Luigi Ferraioli. Uhum. Eles têm um livro de processo penal, e o Paulo Tonini também tem um livro de processo penal, e que eles tratam dessa temática de tentativa de paridade de armas desde o início do confronto processual sobre o uso contraditório. Por isso a investigação defensiva é tão importante. É uma forma, vejam só, a investigação defensiva é uma forma de você tentar coletar dados que são importantes para a causa, ao mesmo tempo que a polícia faz essa investigação. E você, ao longo do processo, também continuar colhendo informações e dados para, obviamente, submetê-los ao contraditório e colhê-los com a melhor, mais perfeita boa-fé processual para tentar provar e não ser seu cliente. Eu tive envolvido num caso, estou envolvido num caso recentemente que trabalhou muito essa questão de investigação defensiva, porque nós conseguimos coletar boa parte das provas através do delegado, né, mas porque ele concordou com os nossos pedidos com base no artigo 14 do CPP e o artigo 7º do Estatuto da Advocacia, que é uma lei, gente, lei federal. E depois utilizamos também uma outra teoria que o professor Alexandre comenta muito, que é a perda de uma chance probatória. Sim. Né? Pense o seguinte, você tem um inquérito de um crime que acabou de acontecer, você pede a produção de uma prova e a autoridade policial não produz essa prova e poderia ser uma prova de inocência. Eu tive no começo da minha carreira um caso que me chamou muita atenção, eu conto ele em sala de aula às vezes para vocês. Um sujeito acusado de latrocínio que só escapou porque a autoridade policial resolveu, concordando com o pedido de defesa, o delegado, né, como sempre foi muito liano, muito prático, ele concordou com o pedido de exame residográfico, que é aquele exame que é feito para coletar, né, resíduo de pólvora nas mãos, porque tinha sido feito um disparo com 38, e detectou pouquíssimo tempo depois do fato criminoso, sem meu cliente ter tido chance de lavar as mãos, tomar um banho, trocar de roupa, fazer a barba, nada. Ele coletou esse exame e o resultado do laudo deu negativo, que ajudou muito a provar que esse cara não está envolvido com crime de latrocínio. Né? E depois outras situações todas. Mas vejam que essa investigação defensiva é das mais relevantes hoje e nós, advogados, temos que ter uma estrutura que permita que isso aconteça. Então, assistentes técnicos, temos que ter consultores, temos que ter a possibilidade de fazer essa confrontação de testemunhas, é muito importante. Não sei se você já viu o livro do Gabriel Bulhões, que ele fala sobre o Manual Prático de Investigação Defensiva, Diego? Sim, sim, eu vou comprar essa semana. Não, ótimo. Se você quiser emprestar também para ir adiantando, só passar aqui, eu deixo na portaria para você. E eu, conversando com ele também, e assistindo alguns vídeos dele,
essa questão que você falou, às vezes o advogado ele não precisa ter um puta do escritório, porque ele não precisa ter esses caras dentro do escritório, mas ele tem que ter Sim, sim. parcerias, fazer parcerias com outros escritórios especificamente para poder prestar esse tipo de serviço. Eu falo muito isso, eu tinha um processo, o cliente foi absolvido de violência sexual especificamente, em que eu cheguei no cliente e falei assim, nós temos que fazer um exame pericial da casa para verificar, porque a vítima fala que tinha um monte de elementos lá que a polícia prendeu ele em flagrante na porta da casa dele, levou para a delegacia, mas não voltou no local do fato para fazer uma perícia, nada. Cheguei na delegacia e falei, a gente tem que pedir para alguém ir lá fazer esse levantamento e tal, ou fala para alguém ir lá tirar foto, só que daí era na casa dele, com a enteada. Você vai pedir para a esposa tirar foto, não vai deixar ninguém entrar na casa, uma confusão sem tamanho, né? E ele falou assim, não tem dinheiro para fazer. E aí você, mas tá. Então nós vamos contar com a sorte, processo de 2011, Diego, saiu sentença final de 2019. 8 anos o cara com aquilo na cabeça, e eu falei, não, a gente poderia ter resolvido isso lá atrás, às vezes com uma perícia. A sorte, não vou dizer sorte, porque tem muita competência em tudo que foi apontado, né? Em prova testemunhal e tudo mais, para tentar comprovar que a cena do crime, digamos assim, não era essa. Mas que às vezes uma pessoa especializada, um perito, para ir lá tirar foto, fazer um laudo, já poderia ter resolvido, matado isso no ninho, digamos assim, né? Mas é difícil, então você tem que ter parceria, o seu cliente tem que estar disposto para um crime desse, que a pena mínima superior a 8, porque tinha relação de parentesco, tinha um monte de coisa, e mesmo que às vezes você tenha o conhecimento para prestar o tipo de assessoria, o cara também tem que ter você tem que ter uma contraprestação. Tem como fazer. Sem dúvida. É foda. Rômulo, eu vou pedir licença para vocês, se não tiver problema, porque agora é hora de colocar as crianças para dormir aqui. Perfeito. Eu só tenho uma pergunta do Leandro aqui, mas eu acho que é simples, você já até comentou um pouco, Diego, só para a gente fechar. Tá. E depois me passa o nome dos autores que o Lamerato pediu também, da Márcia Ferraioli, o Vinícius Gomes Vasconcelos. Depois você me manda e passa para o pessoal. Mas ele só está perguntando o que você pensa sobre a execução provisória da pena nos crimes de sentença de primeiro grau confirmada em segundo grau, né? Que você... Acho que o resultado é o mesmo. O problema é o seguinte, se transitar em julgado, o sujeito pode ser preso. Mas se eu permitir que ele seja preso com um recurso pendente, ou seja, sem o trânsito em julgado, eu estou fazendo uma interpretação que é contra a legem. Sim. Então aí vem o problema muito severo, né? Eu permitir uma prisão fora do rol de aprisionamentos, eu permito uma violação sistemática e teleológica, além de uma violação histórica e literal do Código. Então, é uma aplicação acrítica e atécnica do direito. Só para vocês terem uma ideia, gente, só para fazer uma reconstrução rapidinha, eu não sei se eu chego a falar isso no meu livro, mas a Itália, quando produziu o Código Rocco, que foi o Código de Processo Penal e também o Código Penal do regime fascista, ela teve como redator desses códigos um processualista e jurista também italiano, que era o Vincenzo Manzini. O Manzini se recusou a algumas coisas que eram consideradas como indispensáveis por esse pessoal para criar uma sistematização. E ele criava textualmente no código essas limitações que eram importantes, como, por exemplo, só pode existir prisão com prisão processual, flagrante e condenação com trânsito julgado. E foi o que nos inspirou, modificado o código algum tempo depois de sua publicação original nos anos 40, a estabelecer esse rol de situações em que pode existir a prisão. Portanto, se eu violo o espírito do código, né, a finalidade do legislador, que é a mens legis, a mens legislatores, eu violo a interpretação literal, que é o texto da lei, através de um antiliteralismo radical, eu violo a interpretação histórica estabelecida, eu violo todos os cânones interpretativos com base num mecanismo que é duvidoso e que se confronta com uma norma constitucional muito clara. Então, eu tenho um problema. Lembrando o seguinte, é o Leandro que perguntou? Sim. Lembrando o seguinte, Leandro, que aquela ideia que foi passada para nós de que o mundo inteiro tem a prisão em segunda instância é uma ideia que não é real. Você tem a prisão em primeira instância nos Estados Unidos? Tem, quando o sujeito faz o acordo de não persecução penal ou quando ele diz, depois da condenação em primeira instância, que não vai recorrer. Você tem a mesma situação, por exemplo, em outros países. Mas esse instituto que o Brasil criou em 2016, ele era único.
ele era único. Então, eu tenho um pouco de receio com essas interpretações relativizadas do direito brasileiro, porque elas são bússolas morais. A interpretação com base em bússola moral, quando você aproxima demais direito e moral, você tem condições de criar um Frankenstein jurídico. Esse é o alerta que a doutrina faz no mundo inteiro há muitos anos. Inclusive, gente, vou falar uma coisa aqui que vocês podem não concordar muito, mas eu peço que vocês não me odeiem. É que parece que todo mundo só fala sobre nazismo hoje em dia, né? Sim. Mas quando, e não foi o Kelsen, mas quando o sistema jurídico alemão começou a ser deturpado para legalizar o sistema nazista, ele foi deturpado através de interpretações moralistas. Então, dessa época para cá, a doutrina se preocupa muito com o texto da norma e com interpretações antiliterais para evitá-las. E eu acho que esse é o melhor caminho, né? Aliás, me parece o seguinte, vou falar uma coisa para vocês que pode ser uma bobagem, mas nos dias de hoje, aplicar a lei é ser imparcial. Exatamente. Né? Esse é o caminho, né? E como no processo a gente tem esse problema, é difícil. Mas, Diego, queria agradecer mais uma vez, eu sei da correria sua aí, dizer que o IDCC está de portas abertas para você sempre também, esperando que as nossas atividades presenciais retornem aí para contar com mais uma aula sua presencialmente lá com a gente. Ok? Eu fico muito honrado, pessoal, muito feliz e estou à disposição de vocês no Facebook, né, Twitter, WhatsApp, aí, tá bom, e-mail, o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição, fico muito feliz de bater esse papo com vocês aí. Valeu, Diegão, obrigado, hein? Deus. Com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, no mais é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? A única coisa que eu sempre comento, gente, é que a gente tem que ter em mente que prisão não acabou, né? A prisão, ela persiste, mas ela é preventiva. E o juiz tem que fundamentar em toda e qualquer hipótese. Seja ela com sentença de primeiro grau, de segundo grau, seja em júri. Se tiver uma fundamentação com base no artigo 312, a prisão ela é legítima porque ela está presente lá nos fundamentos que o próprio Código de Processo Penal estabelece. Fora isso, o resto é tudo inconstitucional, ilegal, como eu já falo, o Diego acabou de falar, o professor Valois falou na nossa primeira aula também, então não tem muito para onde correr. Certo, moçada? Agradeço mais uma vez a presença de todos. Se tiverem mais alguma dúvida aí, se não, eu vou mandar depois também o vídeo da aula, quem quiser rever, pegar as referências, tudo. E aí eu vou pedir para o Diego também os nomes dos autores, o Lamerato, todo mundo, aí eu mando lá no grupo depois. Fechou? Manda lá no grupo. E eu acho que seria interessante, da mesma forma que a gente fez a disponibilização dos livros do da Rosa, se pudesse ter acesso aí para a gente adquirir através do professor o livro do Diego. Beleza. Eu falo com ele. Eu falo com ele sim. Ele, com aquela dedicatória exclusiva. Não, fechou. Eu falo com ele. O meu também já foi numa compra, acho que o Gustavo Saito, não sei se ele está aí na sala ainda, mas ele que organizou. Mas eu falo com o Diego sim, vejo ele, exemplares lá, valor, tudo e mando no grupo depois. Fechou? Legal. Beleza, então, gente. Brigadão, boa noite. Fiquem com Deus. Valeu. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau.